Estamos de volta. E a gente vai conversar sobre uma autora brasileira que muitos de vocês provavelmente nunca nem viu. Eu, inclusive, era uma dessas pessoas. Não tinha ideia da existência desse ser na história brasileira. Eu estou falando, então, da Maria Firmina dos Reis, autora de textos super importantes da literatura brasileira, como Úrsula, que é o que a gente vai conversar hoje, e A Escrava. Bom, a Firmina, ela nasceu em 11 de março de 1822, em São Luís, né, Maranhão, e ela faleceu em 11 de novembro de 1917. Ela era professora pública e, se eu não me engano, durante a pesquisa que eu fiz, né, tava falando lá que ela era professora de primeiras letras. Eu imagino que isso seja, tipo assim, do fundamental. E a Firmina, ela é a primeira romancista negra da história brasileira. Você sabia disso? Pois é, eu também não sabia não. E assim, a importância, né, da obra dela se deve ao pioneirismo da denúncia da opressão dos negros, né, e da mulher no Brasil no século XIX. Bom, a Maria Firmina, ela não foi a única autora a trabalhar, né, sobre essa temática, sobre essa denúncia, né, dessa sociedade patriarcal e abusiva. A gente tem Machado de Assis, por exemplo, também, mais ou menos nessa mesma época, e depois outros grandes nomes aí. E bom, sobre o livro, eu vou comentar, né, sobre Úrsula, que é uma das obras mais famosas dela, que foi publicada em 1859, ou 1860, eu acho que 1859. E, bom, ela possui uma narrativa extremamente descritiva, que é, né, característica do romance ali da época. E o livro é o seguinte: é uma história, num primeiro momento, você pode entender essa história como um simples romance, né, um simples triângulo amoroso entre a Úrsula, que é a nossa personagem principal, o Tancredo e o Fernando. A Úrsula, né, seria aquela jovem desamparada, o Tancredo é o herói e o Fernando é o vilão, né, respectivamente ali. E bom, a história vai se desenrolar em cima desse triângulo de romance, não é nem um triângulo amoroso, né, do que a gente assim conhece. Porém, é preciso dar um destaque muito grande, inclusive os estudiosos, né, da literatura brasileira destacam essa parte da obra eu ia falar da Úrsula, da Firmina, justamente porque que acontece? Ela coloca sempre personagens negros no mesmo patamar dos brancos. De novo, né? A gente está falando ali do século XIX. Então, não era uma coisa que se fazia, ainda mais ela, que é uma autora, né, que é mulher e que era negra. Não se fazia isso. E ela, justamente, ela dava voz a esses personagens. E esses personagens, por terem esse espaço, né, por terem essa voz, eles denunciam a sociedade escravocrata, essa sociedade abusiva, patriarcal e tudo mais. Inclusive, as personagens femininas, né, as negras, das histórias, elas são sempre personagens, assim, fortes e que mostram aonde elas estavam nessa sociedade, né, que era o fundo do fundo. E nessa obra, os personagens que merecem, né, destaque são o Túlio, a Susana e o Antenor. Eles vão aparecendo ao longo da narrativa e a gente tem um pouquinho da história de cada um deles. E, de novo, né, eles são personagens, são figuras, né, que são estereótipos que foram silenciados, né, historicamente. Por isso a importância da obra da Maria Firmina. Ela, como eu mencionei, né, ela dá um espaço para essas pessoas nas obras dela. E essa posição, né, e esse destaque mesmo que ela dá para os personagens, ele sobressai daquele clichê que a gente tem
nos romances, né, na literatura do início do século XIX, que são uma temática bem comum, que é de tipo assim, esse par romântico, esse romance romântico mesmo, da jovem que precisa ser salva e que a gente tem esse herói, e dos abusos, né? A gente sempre tem um parente ou aquele personagem que é mais rude, que é abusivo e que, enfim, né? Que é o reflexo da sociedade. Eu ia falar da sociedade da época, mas, né? Tem até hoje. Bom, como foi meu primeiro contato com a autora, eu confesso pra vocês que no começo, pelo menos assim, no primeiro capítulo, no segundo, eu demorei um pouco pra engrenar, porque ela assim, a descrição, ela é pesada. Ela passa parágrafos descrevendo o orvalho na planta, sabe? É pesaroso, assim. É pesaroso não, é lento, né, a leitura. Porém, depois assim que a gente entra na história de fato, que os personagens vão surgindo e que a trama vai se montando, eu não consegui largar o livro. E essa parte da descrição complementa a história, né? Porque, de novo, a gente vai ter essa caracterização dos lugares, dos personagens, a gente vai ter tudo, a gente vai ter tudo que você precisa de um livro, sabe? Você tem nele. E eu achei muito bacana. E o livro tem várias reviravoltas emocionantíssimas, é muito bom, sério, assim, dá vontade de ler capítulo atrás de capítulo, você fica curioso pra querer saber o que vai acontecer, e o final dessa história é maravilhoso. Acontece algumas desgraças ali ao longo do caminho, acontece, né, mas faz parte. Mas eu gostei muito, muito. Inclusive eu fiquei até na dúvida se eu trazia só o Úrsula, né, que fazia um vídeo único só de um texto, ou se eu lia A Escrava, que é o outro texto mais famoso dela, e fazia tipo 2 em 1, sabe? Só que não deu tempo de ler A Escrava. Se por um acaso eu conseguir ler antes de terminar o mês, eu trago aqui pra vocês como um vídeo extra. O texto é bem curtinho, eu acho que tem... Não sei, eu acho que não são nem 100 páginas, ou são 100 e poucas páginas. É bem curto, é muito rápido de ler, só o comecinho mesmo que demorou, mas vai com fé, gente, é muito bom. E, de novo, a Maria Firmina, ela merece uma posição de destaque na nossa literatura. Infelizmente, ela caiu num esquecimento que eu particularmente não entendo. Eu vi, assim, eu não sou uma grande conhecedora da literatura brasileira, mas o pouco contato que eu tenho com o Machado de Assis, por exemplo, eu lembrei muito da narrativa dele, sabe? Do estilo de escrita. Então, tipo assim, por que ele tem esse sucesso todo e ela não? Sendo que também, tipo, eles são da mesma época e eles praticamente abordam, né, essa mesma temática. E pra, assim, intensivar essa questão da Firmina, ela vem de um lugar muito específico, né? Ela se declarava uma mulher negra e bastarda, então, assim, ela tem lugar de fala dela, sabe? Então, assim, você ter uma mulher que é letrada, né, que tem uma educação, que era professora e que fazia essas denúncias ao sistema escravocrata, à sociedade patriarcal e tudo, ela vinha de um lugar de experiência própria, assim, sabe? Então, é uma narrativa que, infelizmente, a gente consegue entender hoje, sabe? Não é uma história distante. Então, sinceramente, eu não entendo como que ninguém fala sobre essa mulher. De verdade. Então, fica aqui a minha indicação para vocês, para conhecerem a obra da Maria Firmina e vamos fazer um movimento aí para fazer com que ela volte a nossa dia a dia. Eu ia falar com que ela voltasse ativa, mas vai ser um pouco impossível isso. Bom, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.